A sustentabilidade na produção de cafés especiais começa pela escolha das variedades mais adequadas ao plantio no Cerrado Mineiro, em altitudes entre 840 e 1.140 metros. Por possuir estações climáticas bem definidas, essa região é considerada um terroir singular, onde são produzidos alguns dos melhores cafés do Brasil. O melhoramento genético dos cafeeiros assegura a qualidade dos grãos e a abundância de luz solar durante a época da colheita contribui para a sua maturação uniforme. Nas entrelinhas dos cafezais, o uso de cobertura morta e o plantio de adubos verdes ajuda a conservar o solo e manter a umidade, essencial para a vida microbiológica e a disponibilização de nutrientes. Além disso, em todo o processo de produção, a adoção de práticas agronômicas corretas e de tecnologias de ponta, somadas ao rígido controle de qualidade, garantem rastreabilidade e certificações internacionais a esses cafés especiais. Para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o engenheiro agrônomo Matheus Grossi, produtor de cafés especiais em Patrocínio, Minas Gerais, e sócio proprietário da JC Grossi e Filhos. Além dos cafezais, a empresa também possui unidades de preparo e armazenamento climatizado de cafés, visando manter a alta qualidade e a segurança dos produtos estocados. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa do canal AgroMais dedicado exclusivamente à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Mas não assim uma sustentabilidade teórica. Nós sempre conversamos aqui com pessoas que fazem essa sustentabilidade, vivem isso no cotidiano. E é o caso do agrônomo Matheus Grossi, que nós estamos recebendo hoje, que além do café, não é, nas suas áreas de produção, tem produção animal, tem produção de grãos, faz integração entre diversas dessas atividades e vai nos dar uma visão muito interessante sobre a sustentabilidade da agropecuária lá na região de Patrocínio. Bem-vindo ao Brasil Verde, Matheus. Obrigado, Evaristo. É um prazer poder conversar com o senhor, na qual eu tive o prazer de assistir uma palestra, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, na FN Café, e será um prazer poder contribuir um pouco com conhecimento, com a realidade na qual os agricultores estão enfrentando atualmente. Muito bem, seja bem-vindo. Agradeço a sua disponibilidade, né? Talvez a gente pudesse começar, não é? O nosso público inclui muita gente das cidades, né? Você talvez pudesse contar um pouquinho a sua história como agrônomo. Você está numa família que já tem uma tradição na produção agropecuária aí na região de Patrocínio, e um pouco como é que vocês foram evoluindo no enfoque da produção. Conta um pouco a história de vocês para chegar onde vocês estão hoje, com muito reconhecimento, né, com realmente tido como referência em diversas atividades no tema sustentabilidade. Eu sou engenheiro agrônomo, sou gerente de produção estratégica da empresa JC Grossi Filhos, onde meu pai foi o fundador e foi o pioneiro, um dos pioneiros ao plantio de café no Cerrado Mineiro. Somos também uma das primeiras fazendas certificadas pela Rainforest no café do Brasil. Atualmente plantamos café, que é cerca de 80% do nosso faturamento. Temos áreas de soja, milho, feijão, pecuária. Essas áreas de cereais começou a ter um valor maior dentro da nossa empresa devido ao manejo que a gente sempre foca na sustentabilidade. Essas lavouras de grãos entraram na rotação de cultura, na qual procuramos eliminar as lavouras mais velhas, menos produtivas, rotacionando o solo, tentando melhorar aí a microbiologia do solo, tentando diminuir o desequilíbrio que causa uma monocultura, e essa diversificação está sendo muito benéfica para nós. Nessa parte da produção de grãos, não é? Vocês têm uma parte irrigada, em sequeiro, como é que é? Tudo... A
Nossas lavouras de grãos são, como ela entra na rotação de cultura do café, como nas áreas de pivôs nós conseguimos plantar os grãos irrigados. Inclusive a gente faz semente também de milho, que necessita o uso de pivôs. Certo. E o café tem café irrigado, mas é uma irrigação diferente, né? Explica para o pessoal que está ouvindo aqui como é que é a irrigação do café. Nossas lavouras possuem a irrigação por gotejo, que é uma irrigação localizada, e pivôs. O gotejo tem a vantagem de demandar menos água que os pivôs, porque ela é localizada e a gente não perde a água por evaporação. E o gotejo também tem outras vantagens, que seria a fertirrigação, que nós conseguimos fazer com ele, que diminui aí um pouco dos custos, né, porque a gente elimina um pouco as operações agrícolas mecanizadas por tratores. Você falou de compostagem, não é, para fertilização. De onde que vem a matéria orgânica que é usada na compostagem? Evaristo, nós temos nosso confinamento, que esse confinamento ele existe justamente para nos dar essa matéria orgânica, né, que é através das fezes do gado, na qual a gente joga palha de café, a gente forra o local onde o gado com palha de café. Após a retirada do gado, nós misturamos esse composto aí em algumas rochas, principalmente rochas potássicas, inoculamos com micro-organismo para melhorar essa disponibilidade dos nutrientes para o café. E é muito interessante porque com essas inoculações de micro, nós conseguimos deixar o solo mais bem equilibrado. Com o solo bem equilibrado, as plantas vão ter uma imunidade maior e que vai prepará-las para déficits hídricos, para doenças. Matheus, o controle das ervas daninhas, do mato que cresce na entrelinha do café, não é? Como ele é feito aí na propriedade para ajudar a preservar o solo, a água, mas vocês capinam, vocês usam herbicida? Como é que é feito esse controle do mato nas entrelinhas do café? Evaristo, atualmente a gente tem estudado muito a parte microbiana do solo. Inclusive estamos começando a fazer até análise microbiana para determinar quais tipos de micro-organismos estão presentes nesse solo nosso. O controle dessas ervas daninhas vem desde o plantio do café. Com essas rotações de culturas que a gente tem feito, antes de arrancar o café e a gente faz a programação, o planejamento para ver quais vão ser as culturas plantadas, nós já vimos diversificando as plantas de coberturas. Por exemplo, uma lavoura de café que vai ser arrancada essa safra, o ano anterior nós já plantamos alguma planta de cobertura diferente, justamente para aumentar essa biodiversidade de micro-organismos que tem no solo. Posteriormente plantamos cereais e depois o café. Nesse café a gente planta braquiária, crotalária, a gente faz análise do solo, faz análise microbiana, vê quais nutrientes que esse solo está tendo, se está em profundidade ou não, para ver qual planta de cobertura nós vamos plantar. Vale a pena citar que os solos do Cerrado aqui são muito pobres em matéria orgânica. A única forma da gente aumentar essa matéria orgânica no café é através da adubação orgânica ou através dessas plantas de coberturas. Nós não gostamos de usar herbicida muito, porque o herbicida acaba causando um dano aí à microbiota do solo. Essas plantas de coberturas aí têm outras funções também, que é controle de erosão, aumenta a infiltração de água, a gente nota que a gente consegue diminuir o uso de irrigação. Também cicla nutrientes, né, principalmente potássio, que o potássio fica mais em profundidade. Nós conseguimos, através das plantas de coberturas,
Ao roçar ela, ela libera esses nutrientes para a planta. É bem interessante, né? Porque na realidade, né, o café é uma planta perene, não é? E antes mesmo de implantar o café, você já está cuidando do solo, não é? Fazendo essas plantas de cobertura e manejando essas plantas, não é? Para que elas estejam integradas no próprio ciclo de produção do café, favorecendo a microbiota do solo. E pelo que eu vejo agora com essas análises de microbiota, certamente vocês vão chegar mais longe ainda com isso, né? Agora, tudo isso entra para certificações internacionais. Você falou que vocês têm várias certificações, né? Como a Rainforest Alliance, né? O que essas certificações exigem de vocês, ou o que vocês fazem que é valorizado nessas certificações que vocês têm? Na verdade, todas essas práticas que nós utilizamos são práticas sustentáveis. O que seria práticas sustentáveis? São práticas que vai ocasionar um dano menor ao meio ambiente, ou dano nenhum. Na parte social da sustentabilidade, a gente treina os nossos funcionários, a gente dá condições favoráveis para esses funcionários trabalharem. E na parte econômica, é muito importante que, ao utilizar menos defensivo, ao utilizar mais manejos propícios para a produção, a gente acaba aumentando a produtividade. E a sustentabilidade tem tudo a ver com produtividade, porque se você conseguir aumentar a sua produtividade por hectare, você precisa de menos área para produzir o mesmo tanto de alimento. A certificação, ela nos abriu os olhos justamente para essas práticas, porque eles cobram muita coisa social, ambiental, e através dessas cobranças deles, a gente tentou melhorar para implementar dentro da nossa empresa. Muito bom. Agora, voltando um pouquinho só sobre o tema mesmo da bebida, do café, não é? Vocês têm cafés aí especiais, né? O Cerrado Mineiro, onde vocês foram pioneiros aí no plantio do café desde os anos 70, né? Hoje é uma região que produz cafés excelentes, né? Entre os melhores cafés do Brasil, tem vários aí da região. O que garante essa diferença, essa qualidade, além de todo mundo aí só plantar café arábica, não é? O que garante aí essa qualidade, essa diferença desse café? Exatamente. São vários fatores que determinam se o café vai ter uma qualidade boa ou não. Dentre esses fatores, um dos principais é a altitude, da onde a sua fazenda está, sua lavoura está, porque quanto maior a altitude, o clima fica mais ameno e a maturação dos grãos é mais devagar. Sendo mais devagar, o café consegue sintetizar mais açúcar. Dentro das nossas propriedades aqui, a gente tem fazenda que vai de 850 metros até 1.150. É muito grande essa diferença da qualidade. Outro fator que aqui na nossa região que se destaca é o clima seco na colheita. Quanto mais seco o clima, a chance de produzir um café especial ou café de qualidade maior aumenta, porque a água e a umidade é inimiga da qualidade. Porque quando você tem temperatura alta e umidade, a fermentação acelera. A fermentação sendo mais rápida, a chance do café perder a qualidade é maior. O café, a gente costuma falar que todo café é especial. A gente colhe um café já com a bebida mole que a gente fala. Bebida mole, estritamente mole, dentro da tabela são as superiores. O que determina, além da altitude e do clima, é o manejo pós-colheita que é feito. O que é esse manejo? A lavagem do café,
O café passa pelo lavador, que separa o café verde, o café boia, que é o café seco, que está no pé, e o café cereja, que esse café pode ser despolpado ou não pode ser despolpado. No terreiro, tem várias práticas que não deixam esse café sair de mole para duro ou de duro para classificações menores, que seria espessura do café no terreiro, os implementos que serão utilizados para manejar esse café. Na seca, dentro dos secadores, a temperatura que será seco o café. Nós utilizamos bastante secadores verticais aqui, que tem a vantagem de controlar a temperatura que você quer, você dá uma uniformidade maior e também protege o café, porque os secadores ficam em locais cobertos e não corre risco de pegar chuva ou até mesmo aquele sereno da madrugada. O que nós começamos a utilizar de método que foi incrementado dentro da nossa empresa foi uma maior frequência de prova dos cafés. Nós subdividimos maior os nossos lotes. Nas últimas safras aí, a gente chegou a provar mais de 3.000 lotes dentro de terreiro e secadores e conseguimos separar esses lotes em bebidas com mais características. Sendo assim, conseguimos evitar que uma bebida inferior atrapalhasse uma bebida superior, uniformizar mais os nossos lotes. Na safra passada, mais de 70% dos nossos cafés foram exportados e dentro desses 70%, 80% bebeu de qualidade dura acima, que seria um café de 77, 78 pontos para cima. Essas 3 caixinhas, né? A minha família tem um pé no café aí, lá na região de Mococa, né? E a gente sempre aprendeu isso, né? Primeiro, tem que produzir bem, não é? Insolação, tentar uma boa floração, adubação, grupada, colheita, café maduro, tudo. Depois tem toda essa questão do pós-colheita. Você pode perder tudo no pós-colheita, né? Pode dar fungo, pode fermentar, pode... Então, não é todo produtor de café no Brasil, como vocês, que tem esses secadores, que tem secador vertical. Isso aí, a gente ganha muito com isso, né? Você evita um monte de problema, né? Então, realmente, o pós-colheita é fundamental, né? É claro que, por último, também está o consumidor, né? Saber acompanhar a torrefação, saber fazer um bom café, porque você também pode perder esse café se o cara torrar demais, pulverizar demais o pó, etc, etc, né? Mas eu queria voltar lá no comecinho dessa história de vocês que têm cafés tão premiados, né? O pessoal fala que a insolação aí, porque normalmente o café, nós temos muito café em área de relevo, na Serra da Mantiqueira, né? Então a exposição é uma coisa importante, às vezes dá para expor bem ao sol, às vezes fica mal exposto ao sol, e o café reage a isso, a planta reage a isso, até na perda de folhas, tudo isso, né? Agora, vocês estão em áreas planas, né? Como é que funciona o direcionamento das linhas com relação ao sol, a exposição? Fala para nós uma palavrinha aí rápida, você que é agrônomo, sobre a questão da exposição dos cafés que vocês produzem aí na sua região. Quando nós vamos fazer o planejamento de uma lavoura, primeiramente a gente tem que pensar num café que seja produtivo, um café que beba bem, que tenha qualidade boa, e um café que tenha alguma resistência. Nós não plantamos mais café que não tenha resistência à ferrugem, por exemplo, e café que não seja tão produtivo. O plantio nosso, a gente sempre tenta plantar, porque às vezes o terreno pode ter um desnível ou não, mas a gente sempre planta sentido leste-oeste. O que é o sentido leste-oeste? É onde que o sol nasce e onde que ele se põe. Esse sentido de plantio faz com que o sol
ande exatamente em cima dos pés de cafés, não nas laterais. Esse caminhar do sol evita as escaldaduras, né, que é causado quando o plantio não está no sentido leste-oeste, e o sombreamento do lado oposto da planta pode ocasionar na colheita uma diferença de maturação, aonde que fica menos ensolarado, a planta tem a maturação mais devagar e o oposto é acelerado. Então, você afeta um pouco na qualidade. E também na incidência de doenças e pragas, porque o sol acaba sendo também uma porta-entrada aí de várias doenças e várias pragas, que essas doenças muitas vezes pode prejudicar aí o fruto e faz com que esse fruto madure mais rápido. Muito interessante, não é? Eu acho que essa conversa hoje aqui, nós estamos já caminhando, o tempo passa rápido, né? Para o final do nosso programa, mas foi muito interessante, porque pouca gente conhece, talvez, assim, como é a produção do café aí na região de Patrocínio, né? Sobretudo o café que vocês produzem, que é um café do grupo JC Grossi e Filhos, né? De muita qualidade, né? Mas isso não cai do céu, não, né? Precisa cuidar do solo, vocês cuidam do solo de uma forma muito sofisticada, não é todo mundo que faz isso. Também no pós-colheita, deu para você mostrar para nós todos os cuidados que vocês têm, né? Inclusive fracionando, né? Essa prova, essa degustação do café, para não misturar lotes, não prejudicar lotes, etc, né? Eu só posso dizer a você que a vontade que eu tenho é de tomar aí um cafezinho uma hora com você, dos seus melhores cafés aí, e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu queria te passar, nós temos um minutinho para encerrar, para você dar a sua mensagem final aí, agradecendo já a sua participação no programa. Temos que valorizar muito o café brasileiro, porque eu já rodei bastante outros países produtores. Não tem nenhum país no mundo produtor de café que é sustentável igual o Brasil, tanto na parte ambiental como na parte social. Para produzir cafés especiais é uma ciência que tem muito trabalho, desde campos experimentais de cafés, que conduzimos aí mais de 200 variedades de cafés diferentes para poder selecionar algumas que serão multiplicadas em campo. O pós-colheita é muito complicado, é muito trabalhoso. O pós-colheita é muito complicado. Então, para o pessoal que não conhece como funciona, nós estamos de portas abertas aí para receber visitações. Pode me procurar, a gente consegue explicar mais detalhado, porque o café faz parte do Brasil, o café faz parte da cultura do Brasil, o café foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil e espero que cada vez mais consumidores possam valorizar o café brasileiro, que é um café de ótima qualidade, muitas vezes campeões de prêmio de concursos internacionais. Matheus, eu queria agradecer a você, a todo o grupo aí, Grossi, né, por essa participação. Vocês são um exemplo, né, não diria um modelo, mas são um exemplo, né, de cafeicultura aí nos Cerrados e para o resto da cafeicultura brasileira. Acho que as pessoas puderam hoje ter uma boa ideia do quanto tem de trabalho, do quanto tem de tecnologia, do quanto tem de inovação, do quanto tem de gestão para chegar a esse café de qualidade que a gente pode hoje comprar, que antigamente nem existia nas prateleiras, né? Mas que de 20, 30 anos para cá está aumentando cada vez mais cafés especiais. Muito obrigado e convido a todos até a semana que vem de novo aqui no Brasil Verde.